Como é bom encher o coração com esperança e essa certeza de que a palavra dele se cumpre. Ela não volta vazia, nos ajuda a continuarmos vivendo, nos ajuda a continuar caminhando e nos ajuda a ter esperança que esse nosso viver, esse nosso caminhar é para a cada dia conquistar e viver aquilo que Jesus prometeu: vida em abundância, vida plena, vida de paz e de alegria que esse mundo não traz. Essa semana, olhando para esse texto, ontem eu usei esses versículos aqui no treinamento e a gente passa por alguns momentos de questionamentos, de algumas dúvidas, e muitas vezes você precisa de um encorajamento. E nem sempre esse encorajamento vem de uma pessoa, de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um coach. Essas são ferramentas que você pode utilizar, mas tem alguns momentos que você precisa daquele encorajamento que vem do alto, que vem de Deus, que te mostra de fato se você está no caminho certo, correto, dentro da vontade dele. E Deus mostrou um texto de um homem que precisava disso. O momento em que ele estava vivendo, ele precisava desse encorajamento. A situação em que estava enfrentando, ele precisava ter a certeza do alto de que de fato aquilo era de Deus e de que ele não estava sozinho. Estou falando de Josué, que teve que assumir a função de liderança que Moisés ocupava. E agora Josué se encontra à frente dessa responsabilidade de liderar aquele povo. Havia uma promessa de que eles iriam conquistar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas Josué agora estaria de frente deste povo para passar o Rio Jordão e continuar em direção a essa promessa, a essa conquista que Deus havia prometido. E como homem, eu e você, e assim Josué, talvez ficou com alguns questionamentos, com algumas dúvidas, com alguns medos. E Deus então vem e traz uma palavra ao coração dele. Deus olha para Josué, nessa conversa e nesse relacionamento. Quando a gente olha o texto, a gente vê em Josué, no comecinho do texto, falando sobre a morte de Moisés, sobre Deus escolhendo agora Josué para ser esse líder, trazendo a ele a certeza de que estaria com ele em todo esse projeto, em toda essa responsabilidade. E Deus diz assim: seja forte, seja corajoso, pois você conduzirá este povo a tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte, muito corajoso, ou tenha bom ânimo. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. E ele continua: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite neste livro, nesta lei, dia e noite, para ter certeza de que você está cumprindo tudo que nele está escrito. E então você vai prosperar e vai ter sucesso em tudo que você fizer. E o versículo 9, ele reafirma algo que ele já falou no 6 e no 7. Esta é a minha ordem, Josué. Seja forte, seja corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa foi a palavra de Deus àquele homem, aquele líder, diante de uma grande responsabilidade. Essa é a palavra de Deus para mim, para você. Talvez você olhe para a sua vida e fale: mas eu não tenho um cargo tão grande de liderança. Só o fato de vivermos mais uma semana exige de mim, de você, força e coragem, querido.
Só o fato de nós obedecermos a palavra e sermos testemunhas de Cristo, mais uma semana por onde nós formos, exige de mim, de você, força e coragem. Viver exige de nós força e coragem. Se relacionar com pessoas exige de nós força e coragem. E os dois andam juntos. Não adianta eu ser forte, mas não ser corajoso. Não adianta eu ser corajoso e não ser forte. E quantas situações a gente passa, pessoais, familiares, profissionais no trabalho, na própria igreja, em que você olha e exige de você, de mim, força e coragem. Na vida deste homem era liderar uma grande multidão em direção à promessa que Deus havia dado. Ele tinha a certeza de que Deus iria dar aquela terra. Eles iam conquistar aquilo, mas ele precisava caminhar seguindo algumas instruções. E quando a gente fala de viver para conquistar aquilo que foi prometido, muitas vezes a gente se concentra no conquistar, em receber aquilo que Deus vai nos dar, nas bênçãos, mas a gente não para pensar no que a gente tem que fazer para conquistar. Portanto, nessa tarde, eu não sei como está o seu coração, mas esse encorajamento que Deus deu a este homem, Ele dá a mim e a você hoje. Força, coragem. Seja forte, tenha bom ânimo, tenha alegria, tenha motivação a cada momento. Esse encorajamento é tão importante que Ele repete por 3 vezes só nesse pequeno trecho que a gente leu. Quando a gente expande a leitura do capítulo 1, nós vamos ver que Deus repete a certeza de que Ele estaria com Josué por onde ele estivesse, onde ele andasse, pelo menos 2, 3 vezes também. Deus queria dar àquele homem a certeza de que Ele capacitaria ele, e de que a presença do Todo-Poderoso, assim como esteve com Moisés, estaria com ele. Meu servo Moisés está morto. Agora você e todo esse povo se preparem para atravessar o rio Jordão. Foi o que Deus disse para ele no versículo 2. E eu fico imaginando ele olhando toda aquela responsabilidade e tudo aquilo que pesava sobre ele, assim como talvez você olha para você, para tudo aquilo que está diante das suas mãos, todas as demandas que você hoje precisa administrar. Querido, não tem como continuar se nós não recebermos do Senhor essa motivação, esse encorajamento. Seja forte, seja corajoso. Mas para vivermos esse tempo de conquista, para conseguirmos sermos fortes e corajosos, nós precisamos entender que obedecer a Deus em todo o tempo é fundamental. Não tem segredo, não tem outro caminho. Para eu ter uma vida vitoriosa, para você ter uma vida vitoriosa, para nós recebermos de Deus esse encorajamento, nós precisamos obedecer em todo o tempo. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nele dia e noite. É o contato que nós temos com as Escrituras, com a palavra de Deus. Se nós não tivermos isso, querido, a gente não está se alimentando, a gente não está deixando Deus falar com a gente, nós não estamos dando a oportunidade de Deus nos mostrar a verdade da sua palavra que penetra, que muda, que transforma, que traz uma nova visão com relação a algumas situações. Você precisa cumprir fielmente tudo que está nela escrito. E nós vivemos hoje uma realidade onde a palavra de Deus está sendo negociada, onde púlpitos não falam mais da palavra, onde igrejas locais não falam mais da palavra com tanta seriedade como deveriam falar, onde nós vamos trazendo coisas e onde as pessoas estão sendo convidadas a escolher o que eles podem obedecer ou não. E a palavra é bem clara: tudo o que nela está escrito, a gente tem que obedecer. Não é o que eu acho que isso é para obedecer, isso foi para um outro tempo.
É tudo que nela está escrito. E ele deixa bem claro: só assim os seus caminhos vão prosperar. Só assim você será bem-sucedido, se você obedecer tudo. Nós queremos o final, que os caminhos prosperem e que a gente seja bem-sucedido. Quem não quer isso? Eu quero. Mas e obedecer? E o meditar dia e noite? E o cumprir fielmente tudo que está sendo colocado a mim e a você? Quantas coisas Deus já falou conosco nessa nossa caminhada, nesse nosso tempo de contato com a palavra, o quanto eu já conheço. E quando eu faço essa avaliação do que eu já conheço, do que eu coloco em prática, eu tenho colocado em prática o tanto que eu conheço já da palavra? Ou eu sou um bom conhecedor, sou bom na teoria, sou bom no conhecimento, mas em colocar em prática, em deixar essa palavra me mudar, aí eu tenho dificuldade. Josué está mostrando para mim e para você que o caminho para conquistar aquilo que Deus tem para mim e para você é obediência. Obediência à palavra, não a homens. A palavra de Deus. Como está o seu contato hoje com a palavra? Obediência nos leva à conquista. Obediência nos leva à conquista. Olha que interessante essa frase. Não importa o tempo em que nós estamos, em todos eles precisamos ter uma atitude de obediência. Os tempos mudam, os conceitos mudam, as filosofias mudam, o comportamento das pessoas a cada geração muda, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. E nós, como igreja, não vamos deixar que ela fique de lado, porque nós obedeceremos. Santidade é o que nós vamos conseguir quando nós temos contato com essa palavra. Quando nós permitimos que essa palavra encha o nosso coração, a nossa mente. E santidade não é o quanto eu estou afastado do mundo. Santidade é o quanto eu estou próximo de Deus. Santidade é o quanto eu estou perto de Deus, perto da sua palavra, perto do tempo de oração. E nessa conversa com Deus, precisando desse encorajamento que Deus estava me dizendo você está preocupado com tanta coisa, você precisa fazer o que você sempre fazia, ter tempo comigo, orar, ler a palavra. Faz isso, que você vai ser bem sucedido onde você estiver. Onde você estiver. Para vivermos um tempo de conquista, querida, a gente precisa se renovar a cada vitória, a cada dia, a cada momento. Quantas situações a gente enfrenta em que nós precisamos de um renovo. Eu gosto muito daquele texto de Salmo 46:1, que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no período de angústia. Deus é refúgio, Deus é fortaleza. E quantas vezes a gente precisa desse lugar para se esconder, para buscar refúgio, para buscar abrigo. Quantas vezes a gente não levanta com alegria, com disposição para mais um dia, e aí Deus nos capacita com essa força, com essa motivação que vem dEle. É o que Ele estava fazendo com Josué, renovando a sua fé, renovando a sua esperança, renovando as suas motivações, fazendo com que ele olhasse para Deus e não para as dificuldades da liderança na frente daquele povo, daquela multidão. É por isso que Deus renova nele essa certeza. Josué, seja forte, seja corajoso, seja muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer tudo aquilo que eu dei a Moisés, o teu servo. O que Deus está falando para aquele homem era: assim como eu fui com Moisés em toda a trajetória, e você conhece toda a trajetória, todas as vitórias, todos os milagres, assim como eu fui com o seu servo Moisés, eu vou ser com você. Você não vai ser diferente.
Assim como eu ordenei a Moisés, eu ordeno a você, não se desvie dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, porque se você andar corretamente, seguindo esta palavra, você será bem-sucedido por onde você andar. Querido, não sei quais são as coisas que você precisa fazer essa semana. Quais são os seus planos, seus sonhos para esses próximos meses deste ano. Mas se você viver isso daqui, essa palavra vai se cumprir. Você será bem-sucedido por onde você andar. E esse bem-sucedido não significa que vai ser um mar de rosa. A gente passa por dificuldades. A gente passa por lutas. A gente passa por situações de provações. Mas Deus estará conosco. Todos nós temos um limite. Deus quer nos levar além dos nossos limites. Quando a gente depende só das nossas forças, a gente se sente fraco, sobrecarregado, exausto. Quando eu dependo da força que vem dEle, e quando eu me renovo a cada dia com a sua palavra e com a sua presença, Deus me leva além dos meus limites. É por isso que Paulo experimentou isso e pôde dizer que quando ele estava fraco, é aí que ele era forte. Porque nós temos um limite. Nós não somos de ferro, somos de carne e osso. Hoje, conversando com uma irmã, uma avó com o coração aflita devido à neta, as preocupações com a neta. Nós somos assim, nos preocupamos, choramos. Tem dia que a gente está para baixo, mas quando a gente confia nessa palavra, se renova nessa palavra, Deus nos leva além dos nossos limites. E a gente vê essa força, esse renovo, esse cuidado do Senhor nos motivando para continuar caminhando. Sabe o que acontece? O inimigo muitas vezes usa algumas mentiras. E essas mentiras para fazer com que os problemas, durante as conquistas, pareçam maiores do que as soluções que a gente já carrega conosco. Se você foca só nas dificuldades, você vai achar que elas são maiores do que as soluções que Deus já deu a mim e a você. Conversando com essa avó hoje, ela falando toda a história dela e tudo que ela já passou. Falei, irmã, você acha que agora Deus vai te deixar? Olha para a sua vida, tudo que você já passou, tantas experiências que você já teve, que você olhava e você pensava que você não ia passar, que você não ia suportar, que não ia chegar um fim, e você passou, Deus esteve com você, você está aqui hoje. Ontem falamos no treinamento, passamos por uma pandemia, perdemos pessoas queridas, sim, perdemos, faz falta, o coração arde de saudade, mas estamos aqui, Deus nos guardou, Deus nos sustentou, nos dá a oportunidade de continuarmos essa caminhada rumo às conquistas. Portanto, não permita que as mentiras do diabo façam com que você se esqueça das promessas de Deus. Não permita. As promessas de Deus precisam estar em primeiro lugar. E quando a gente olha para a vida deste homem, nós precisamos entender que para viver esse tempo de conquista, precisamos crer nas ações de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que opera maravilhas. Eu falei aqui domingo passado, Ele faz o sobrenatural acontecer. Ele faz milagres acontecerem. E isso não foi para ontem, isso ainda é hoje e será para sempre, porque é o mesmo Deus. E Josué foi inspirado a acreditar nisso. Por isso Deus disse a ele, não fui eu que te ordenei? Seja forte. Seja corajoso, para mais um mês, para mais um ano. Não se apavore, não tenha medo. O que tem apavorado você? O que tem causado medo a você? Quais são as coisas que tiram você do controle, do centro, daquele domínio que você tem e te perturbam? Deus está dizendo, não se apavore. Não tenha medo, não se desespere. Jesus falou isso lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
E Deus continua: Josué, não desanime. Quando falta força, quando falta coragem, a gente fica medroso. E a gente vive desanimado. E quantas pessoas vivendo desanimadas. Quantos jovens achando que tirar a vida é a melhor solução. Porque desanimaram. Não enxergam um propósito. Não enxergam motivo para continuar vivendo. Por isso Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde: não tenha medo. Não desanime. Eu não sei quais são as coisas que estão acontecendo. Que talvez você olha e aquilo é um convite para você ficar desanimado. Para você ficar desmotivado. Querido, mesmo que isso aconteça, coloque os seus olhos na promessa do Senhor. Eu, o Senhor, o seu Deus, eu estou com você, por onde você andar. Deus não está dizendo: olha, Josué, eu sou o Deus de Moisés, e vou estar com você. Em uma outra versão ele fala: eu, o seu Deus. Você pode orar assim: meu Deus, meu Pai. Querido, se você tem essa certeza de que Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, não há o que temer. Não há o que temer. A grande questão é que, como seres humanos, a gente quer administrar tudo. E a gente sofre por coisas que ainda não aconteceram. Porque a gente fica imaginando: e se isso acontecer, como eu vou fazer? E se isso acontecer? A gente não sabe descansar. E quando a gente vive isso, sendo forte, corajoso, vivendo como tem que ser vivido, nem para a direita, nem para a esquerda, andando conforme eu tenho que andar nos princípios da palavra, aconteça o que acontecer, Deus estará comigo, Ele estará com você, por onde você andar. Por onde você andar. Em qualquer situação. Mas, querido, você precisa acreditar nessa promessa. Você precisa acreditar naquilo que Deus já disse para você. O Renato falou hoje aqui pela manhã sobre promessas. Aquele texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas você, para viver esse tempo de conquista, você precisa acreditar nas promessas. E sabe como Deus faz para Josué acreditar nessas promessas? Ele faz ele lembrar de algumas coisas. Seja forte, seja corajoso. Você vai conduzir esse povo. Você vai herdar, vai conquistar, vai tomar posse da terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Josué, o que eu estou falando agora é aquilo que eu falei lá atrás. Vai acontecer. Sabe o que Deus quer que eu e você faça? Que a gente pense mais naquilo tudo que Ele já fez na nossa vida. Quando a gente começa a reclamar é porque a gente está olhando só o agora, só o presente. E a gente esquece tudo que Ele já fez. A gente esquece todos os momentos em que Ele já caminhou conosco, em que Ele já esteve conosco. Então, querido, não esqueça a sua história, o que Deus já fez na sua vida, na sua história, no seu dia a dia. Seja forte. O que Deus está dizendo a Josué é: olha, o que eu estou prometendo para você é aquilo que eu comecei lá com Abraão. Vai se cumprir, vai dar certo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Gostei muito dessa frase. Toda oportunidade tem uma dificuldade. Não vem assim tão fácil. E toda dificuldade é uma oportunidade. A diferença está na sua atitude. Você vai enxergar como dificuldade ou como oportunidade? Algumas pessoas, quando recebem um diagnóstico de uma doença terminal, de câncer, seja qual outra for, algumas olham para essa dificuldade e dizem assim para si mesmo: acabou, não tenho o que fazer, vou morrer.
e se entregam. Algumas, diante dessa dificuldade, elas enxergam uma oportunidade para viver todos os dias que eles têm ainda pela frente como o melhor dia da vida deles. E eles vivem com propósito, eles vivem com alegria, eles aproveitam cada momento, cada minuto, porque enxergaram na dificuldade uma oportunidade. A diferença está na sua atitude, na minha atitude, nas nossas escolhas. O que você mais tem enxergado hoje? Oportunidades ou dificuldades? Talvez você está reclamando com Deus que é uma dificuldade, mas é uma oportunidade. Basta você mudar a atitude. Basta você mudar a atitude. Portanto, querido, o que Deus quer é que você viva um tempo de conquista. E para viver esse tempo de conquista hoje, essa semana, esse mês, você precisa obedecer a Deus em todo o tempo. É uma obediência completa, total, não é parcial. Não é algumas coisas, é a palavra. Geralmente, quando algumas pessoas têm dúvida com relação a algumas coisas, sabe que não pode, mas no fundo eles querem fazer, eles vêm perguntar para o pastor: pastor, eu queria saber a sua opinião. Como se o pastor falasse assim: faz, olha, né, então agora estou liberado, Deus vai me perdoar se for errado. Porque ele não faz isso não. Em Barrinha, numa igreja que nós pastoreávamos, um jovem chegou para mim: pastor, eu queria saber a sua opinião, né, se fosse, eu estou querendo fazer isso, se fosse Jesus. Eu falei: se fosse Jesus, não, Jesus não, né, pastor? O pastor pegou pedra, eu falei: imita o Jesus. Jesus faria, né? Então faz o que ele faria. Obedeça em todo o tempo, renove-se a cada conquista, creia nas ações de Deus e acredite nas promessas. Mas essa força e essa coragem Deus vai nos dar, não só para nós estarmos bem, motivados para mais um dia. Essa força, essa coragem Ele nos dá, essa capacitação Ele dá à igreja, sabe para quê? Para que a gente leve essa mensagem àqueles que ainda não encontraram esperança, ainda não encontraram paz. A gente precisa entender que tudo isso Ele fez com Josué, porque Josué iria conquistar uma terra, uma nação. As pessoas ali seriam abençoadas. Através daquela nação, outras nações seriam abençoadas. Esse é o propósito de Deus ainda hoje: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, quando Ele pede para nós sermos fortes e corajosos, Ele está pedindo para nós conquistar. Ele está pedindo para nós continuarmos levando a boas novas. Ele está pedindo para nós lembrar que esse nome a quem nós clamamos, esse nome, essa palavra a quem compartilhamos, é poderosa, tem poder para salvar. E é nisso que nós cremos. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar isso, que nós cremos que muitas pessoas ainda necessitam desse amor perfeito, de perdão, de salvação, e nós como igreja, capacitados pelo Senhor, vamos levar essas pessoas essa mensagem.